gente, é desse jeito aqui, ó. Desse jeito aqui, ó. O mesmo modo. Deixa eu pegar o meu DualShock. Meu DualShock. No caso, eu ia falar. Controle de PlayStation. Oxe, nem parece o controle do primeiro Xbox. Que é o Duke. É desse jeito aqui, ó. Você não sabe o Duke? É o primeiro controle da Microsoft. É o mesmo modelo. Que foi a que comprou a. Ela comprou a Mojang. Desse jeito aqui, ó. Hoje eu quero mostrar para vocês a incrível evolução dos controles da PlayStation, desde o seu protótipo que foi começado há muitos anos atrás até o DualSense do PlayStation 5 nos dias de hoje. Então se você foi um daqueles que passou muitas horas da sua vida com um controle de PlayStation nas mãos, já fortalece com seu joinha, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nada do nosso conteúdo de evolução aqui do canal. Fechou? E aí, players, tudo beleza? Eu sou o Fiaspo e seguinte, muitas pessoas devem imaginar que o primeiro controle que a gente veria aqui hoje é o de PlayStation 1, aquele simplesão que nem analógico tinha, mas a verdade é que esse não foi o primeiro controle do PlayStation não. O primeiro controle feito pela PlayStation foi na verdade esse daqui. Pois é, por mais irônico que seja, o primeiro controle feito pela Sony para o PlayStation na verdade foi um controle de Super Nintendo com algumas cores diferentes. E isso aconteceu porque a primeira tentativa da Sony de entrar no mercado de games foi com uma parceria bem duvidosa com a Nintendo, onde as duas empresas tentaram criar uma versão do Super Nintendo que rodava CD chamado de Nintendo PlayStation. A nossa sorte é que a Nintendo foi gananciosa demais na época e acabou quebrando a parceria antes do lançamento do videogame, o que fez a Sony criar força para desenvolver sozinha o seu primeiro console revolucionário, o PlayStation 1. No desenvolvimento desse console, a Sony acabou criando vários protótipos diferentes de controles, que iam desde clones do controle do Super Nintendo até uma bizarrice que me dá até agonia de ver aqui. Eles disseram que gastaram praticamente o mesmo tempo de desenvolver o console só para pensar no controle. E depois de quebrar muita cabeça, finalmente os japoneses chegaram em um design que era funcional, leve e ergonômico, que é o nosso querido magrelinho do PlayStation 1. Esse controle foi lançado junto com o primeiro PlayStation lá em 1994 e foi nele que a gente viu pela primeira vez os tão famosos X, bolinha, triângulo e quadrado. Muita gente não sabe, mas os desenvolvedores disseram que os símbolos de bolinha e X deveriam representar as escolhas de sim e não, enquanto o triângulo foi pensando para representar um mapa e o quadrado algum tipo de menu. Mas na prática a gente sabe que pouquíssimos jogos seguem esse padrão à risca, então pouco importa, né? E também lá no Japão, bolinha confirma, X cancela, aqui no ocidente X confirma e bolinha cancela, né? É a confusão. Vocês entenderam, né? O que conta aqui é que esse controle era muito bem pensado. Ele tinha mais botões se você fosse comparar com a concorrência e uma ergonomia bem superior. O único problema dele é que os direcionais não eram lá muito confortáveis de usar. E se você fosse um viciadinho, era fácil de criar calo nos dedos por conta das quinas dos botões. Mas seguindo em frente, no ano de 1996, a Sony lançou um novo controle para o PlayStation, chamado de PlayStation Analog Joystick, que apesar do nome simples, era um mega trambolho gigantesco que foi feito meio que para imitar os controles dos arcades, mas ele não vendeu tão bem quanto a Sony achou que venderia. De qualquer forma, ele serviu de experiência para que eles lançassem o controle mais importante e subestimado da história da Sony, que é o PlayStation Dual Analog Controller. Não, ele não é o DualShock que a gente conhece, mas ele é importantíssimo porque foi o primeiro controle mainstream a usar dois analógicos nessa disposição simétrica que a gente conhece, que é a base dos controles da Sony até os dias de hoje. Então esse carinha aqui merece muito respeito. Muitos jogos chegaram a ter alguns bugs por causa desses controles e como ele passou a vir junto com o PlayStation 1 a partir de 1997, a Sony adicionou aquele botãozinho de analog para ligar e desligar
os analógicos, para resolver esse problema de jogos que não suportavam analógico, mas não funcionava e tal, e acabou resolvendo vários dos problemas. Mas no geral, todo mundo amou esse controle por ser inovador, bonito e mais parrudo, o que ajudava a encaixar melhor em mãos grandes. Depois desse controle, em 1998, a gente teve o lançamento do DualShock propriamente dito. E esse sim foi a grande obra-prima da Sony. E dá pra dizer fácil, galera, que nenhum controle da concorrência da época era tão gostoso de usar quanto esse daqui. Na prática, ele era quase idêntico ao controle anterior, mas agora ele tinha um sistema de vibração que tornava os jogos ainda mais imersivos e divertidos. Não era muita coisa, mas isso fez ele matar o controle antigo e se tornar o carro-chefe da Sony, estabelecendo um design que iria ser reaproveitado nas próximas 2 gerações de consoles da empresa. No ano de 2000, a gente viu outro monstro sair da jaula, com o DualShock 2, que talvez seja até hoje o controle mais popular que a Sony já fez. Essa belezinha vinha junto com o PlayStation 2 e era muito similar ao primeiro DualShock. Tem quem diga que não tem diferença nenhuma, que a carcaça só mudou de cor, porque no PlayStation 1 tinha as versões que era em branco e cinza, e no Play 2 era uma versão black. Mas tinha